Este vídeo contém audiodescrição. Na tela inicial, a fachada do TJTGO com a tipografia na cor branca, com a informação. A transmissão começará em breve. Na parte superior, a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E no rodapé, do lado direito da tela, o selo do Prêmio CNJ de Qualidade. E ao lado, a tipografia que traz a informação. Prêmio Máximo da Justiça. CNJ reconhece o TJGO como ganhador do selo Diamante. Começa a fala o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos França, homem branco e usa óculos. Sessão ordinária do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Cumprimento meus pares eminentes, os eminentes e as eminentes desembargadoras presentes, a senhora procuradora, doutora promotora, que representa aqui a Procuradoria-Geral de Justiça, nossos servidores, secretários, os nobres advogados presentes, muito boa tarde. Indago aos colegas se tem alguma observação a fazer sobre a ata da sessão anterior. O que é que nós temos hoje, hein? Não tendo, consulto os eminentes pares se tem alguma observação a fazer sobre os processos das respectivas relatorias ou que estão com vista. Não tendo, investo a sessão para colocar em promoção aqui o julgamento de um edital que nós estamos, é a única vaga em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, segunda vara criminal dos crimes dolosos contra a vida, Tribunal do Júri, execuções penais, promoção por antiguidade, a mais antiga aqui, doutora Cristiana Aparecida Nasser Saad, a primeira vara criminal de Formosa, que está postulando aqui a segunda vara criminal de Aparecida de Goiânia. A segunda colocada, segunda mais antiga, melhor dizendo, a doutora Fabiana Frederico Soares impugnou dizendo que a doutora Cristiana que tem processo concluído fora do prazo e não juntou e não justificou. Ela fez a impugnação com base nesse fundamento. A doutora Cristiana justificou agora, fundamentou, juntou certidão de que não tem nenhum processo mais além dos 100 dias e a promoção é por antiguidade. E nós temos aqui, já julgado várias vezes, promoção por antiguidade. Lógico, nós temos que observar esses requisitos, mas também temos outras situações a ser analisadas. Por exemplo, somente com 2/3 dos membros do tribunal podemos rejeitar qualquer magistrado por antiguidade em promoção e, em seguida, temos que abrir PAD, processo contra esse magistrado, que não é o caso, certamente. A doutora Cristiana é uma excelente magistrada e justificou, o serviço dela está em ordem, ela estava no serviço eleitoral, está no Sejusc, diretoria do foro, etc., etc. Coloca em votação a impugnação, eu voto pela rejeição da impugnação. Colegas, todos de acordo, colegas? De acordo, senhor presidente. E também eu consulto os colegas se estão de acordo, então, com a promoção da doutora Cristiana Nasser para Aparecida de Goiânia, vara criminal. Todos de acordo, colegas? De acordo. Então, declaro promovida a doutora Cristiana Aparecida Nasser Saad, da primeira vara criminal de Formosa para a segunda vara criminal de crimes dolosos contra a vida, Tribunal do Júri, execuções penais de Aparecida de Goiânia. Parabéns para a doutora Cristiana, promovida pelo critério de antiguidade. O decreto será publicado amanhã, doutora Cristiana. Pode preparar para assumir a Aparecida de Goiânia. E os demais que requereram terão outras oportunidades em breve, na carreira. Vamos ao judicial. Judicial. Nós teremos hoje, colegas e nobres advogados, presentes aqui e à distância, 11 sustentações orais, ou até mais, né, Otávio? Quantas, Otávio? Então, é um conjunto grande de sustentações orais, 12 sustentações. Eu peço a colaboração dos nobres advogados para que possamos ter essa colaboração e também, logicamente, os colegas sempre colaboram, os advogados também colaboram para a agilidade das sessões. Então, o seguinte,
Tem um pedido aqui de preferência, eu vou dar a preferência em consideração à Ordem dos Advogados do Brasil. Qual o número aqui, Otávio? A Ordem dos Advogados do Brasil, Ordem dos Advogados do Brasil, ação direta de inconstitucionalidade é uma medida cautelar na ADI, promovida aqui pela Ordem dos Advogados do Brasil. Depois, na sequência, nós vamos dar a preferência para o doutor Diogo Grosara, que pediu aqui umas sustentações orais preferencialmente. Em consideração à OAB, eu convido o doutor Rafael Lara, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, para ocupar a tribuna. Muito boa tarde, doutor Rafael Lara. É uma ADI contra a Câmara Municipal de Goiânia e outros. Atuou pela doutora Procuradoria, doutora Fabiana Zamalhoa, relatoria do desembargador Luiz Eduardo de Souza. Somente, mas é muito importante, logicamente, uma medida cautelar, o pleito, e eu já passo a palavra ao eminente relator, desembargador Luiz Eduardo de Souza. Luiz Eduardo é um homem branco com pouco cabelo. Muito bem, boa tarde, presidente, meus pares. Doutor Rafael, eu estou deferindo a cautelar. Rafael Lara é um homem branco de cabelos pretos e lisos. Nesse caso, mantendo-se o deferimento pelo colegiado, dispensa-se a sustentação, excelência. Tá ok. Presidente, a minha manifestação, ao voto, é uma matéria similar que aconteceu, que o desembargador Jeová decidiu lá de Senador Canedo. Isso é até recente, não faz muito tempo, né? Isso, então, no mesmo diapasão. E aqui são os artigos 4º, parágrafo 5º da Lei Municipal 11.269/2024, é aquela que anistia os honorários advocatícios comerciais quando está em curso as ações, etc. Eu vou aqui, se me permitir, presidente, me guiar pela ementa. Pois não, pode ser. Para que a gente possa agilizar. Uhum. No presente caso, eu entendo plausível o direito invocado ante a aparente violação às regras constitucionais de repartição de competência, uma vez que o referido trecho normativo indicado disciplinou acerca de matéria processual reservada à esfera da União, nos termos do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, na contramão do disposto do artigo 64, incisos 1 e 2 da Constituição do Estado de Goiás, conquanto a norma produzida não cuida de assuntos de interesse local nem está a suplementar a legislação federal e estadual. Patente o perigo de demora na entrega da prestação jurisdicional pela continuidade dos efeitos de normatização formalmente maculada, privando os advogados públicos de verbas de caráter alimentar. Eu só fiz um resumo, está aqui no voto. Preenchidos os requisitos cumulativos autorizadores da medida vindicada, em positivo o deferimento da cautelar, a fim de suspender a eficácia do artigo 4º, parágrafo 5º da Lei Municipal 11.269/2004, do município de Goiânia até o julgamento final da presente ação, medida cautelar deferida. Em breve síntese, senhor presidente, meus pares, ao julgamento posto em questão, medida cautelar deferida. Então, o eminente relator está caminhando o seu voto no sentido do deferimento da medida cautelar do dispositivo que atingia os direitos da advocacia, né, doutor Rafael Lara, em recebimento de honorários nos acordos a ser realizado pelo município de Goiânia. Né? Eu consulto o colegiado. Em debate? Não? Em votação? Todos de acordo, colegas? De acordo? De acordo. Senhor presidente, eu ressalvo o entendimento para discussão no mérito, mas acompanho na medida cautelar. Certo. Então, tinha outros inscritos aqui, mas certamente não apareceram, porque senão tinha que ter manifestado, né? Também dispensam, né? Certo. Então, ficam o doutor Rafael Lara presente, doutor Kowalski, doutor do Carmo também presente e doutor Zé Carlos Is também presente. Então, desculpa, eu não consultei antes, doutores, mas como o nosso presidente da OAB manifestou, e nós confiamos nele, acreditamos, ele manifestou que somente ele iria falar,
e então já fica com a presença e concordância de Vossas Excelências, já ultrapassada essa fase e já votado, cautelar concedida nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, doutor Rafael Lara. Excelência, eu só cumprimento Vossa Excelência, o desembargador relator, toda essa corte, festejo novamente a defesa dos honorários e a ordem segue à disposição. Excelente tarde de trabalho a todos. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Vamos aqui agora. Boa tarde, doutor Diogo Crosari. Está na sala já? Está. Boa tarde, presidente. Muito boa tarde. Eu vou aqui já passar por um recurso administrativo. Luciano Borges da Silva, recorrente, recorrido Conselho Superior da Magistratura. O doutor Diogo Crosari está inscrito aqui pelo recorrente, o juiz magistrado Luciano Borges da Silva. Relatoria do eminente desembargador Luiz Eduardo de Souza, que tem a palavra, desembargador Luiz. Obrigado, presidente. A questão toda desse recurso administrativo advindo de acórdão do Conselho Superior da Magistratura é contagem de tempo de serviço em cargo comissionado para fins de licença-prêmio. É possível ou impossível? Está aqui a discussão, é essa, presidente. Essa discussão começou na presidência, a presidência indeferiu, foi para o Conselho da Magistratura, como bem disse o eminente relator, o Conselho manteve a decisão em julgamento de recurso e desse julgamento veio o recurso aqui por órgão especial, como prevê e possibilita a legislação. Então, eu passo a palavra ao doutor Diogo Crosari, que vai falar em nome do doutor Luciano Borges da Silva. Boa tarde, doutor Diogo. Diogo é um homem branco com cabelos baixos e castanhos. Primeiro, digo relator, desembargador Eduardo, cumprimento todos os compromissos desse órgão especial, a representante do Ministério Público, a Otávio, os demais servidores, os colegas advogados. Sim, presidente, a discussão, o desembargador Eduardo já bem resumiu, é justamente essa, é a aplicação do artigo 140 da Lei Complementar Estadual 130, que é a lei da Defensoria, a Lei Geral da Defensoria Pública de Goiás, que prevê o seguinte no artigo 140. Para apuração do quinquênio, computar-se-á também o tempo de serviço prestado anteriormente em outro cargo público do Estado de Goiás, desde que entre um e outro não haja interrupção no exercício no prazo de 30 dias. Veja que a expressão que é utilizada é cargo público. Ela não é a expressão cargo efetivo, é cargo público. E a Lei Estadual 2.756, ela diz e especifica o que é cargo público. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional cometidas a um servidor público. E o parágrafo único dela diz o seguinte: os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e subsídios ou vencimentos pagos pelos cofres públicos para o provimento em caráter efetivo ou em comissão. O doutor Luciano, ele antes de assumir o cargo de magistrado em Goiás, ele exerceu o cargo de assessor do próprio Tribunal de Justiça. Então, qual o primeiro requisito? Seja um cargo no Estado de Goiás, cumprido. Segundo, seja cargo público. Era cargo público. E aqui, essa diferenciação que a presidência fez na decisão recorrida e o Conselho manteve é admitir que a gente não vai aplicar aqui a lei da simetria. Por quê? Porque a defensoria paga e permite a possibilidade de contagem do cargo em comissão e o Ministério Público também. Nós juntamos aos autos, senhor presidente, senhor relator, uma declaração emitida pelo subprocurador de Assuntos Administrativos do Ministério Público, dizendo que no Ministério Público isso é pago e é admitida a contagem para fins de cargos em encargos em comissão. É essa simetria, é essa igualdade de tratamento que aqui se busca, que o recorrente aqui busca. Porque a norma, quando conceitua, ela não distingue. E a decisão, agora recorrida, ela faz essa distinção. O que temos de forma clara é que a única das carreiras que não está fazendo essa contagem é a magistratura. Porque o Ministério Público faz, e digo, está nos autos uma declaração emitida pelo próprio Ministério Público dizendo que assim o faz. Está lá de forma clara isso. E também a Defensoria o faz. Então,
não há motivo, não há razão para que nós não tenhamos essa aplicação isonômica entre a Defensoria, o Ministério Público e a magistratura. Razão pela qual, senhor presidente, sem muito delongar, porque sei da extensão da pauta, é que, neste caso, a expressão cargo público não pode ser interpretada como cargo de provimento efetivo. Ela tem que ser interpretada na mesma forma em que a norma assim o fez, e a norma é muito clara, a da lei estadual, quando vai disciplinar isso no parágrafo único que eu acabei de ler, ela diz de forma clara: cargo público envolve todos aqueles que são criados por lei. Essa é a definição da Lei de 20.756, sejam eles de provimento efetivo ou em comissão. Essa é a interpretação que deve ser dada ao caso concreto, razão pela qual pede-se o provimento do recurso administrativo, senhor presidente. Obrigado, doutor Diogo. Pauta a palavra ao eminente relator, desembargador Luiz Eduardo Souza. Obrigado, presidente. Bom, essa matéria ela já passou aqui pelo crivo de apreciação e julgamento aqui do órgão especial, também do Conselho Superior da Magistratura. E, como nós já sabemos, a licença-prêmio é um benefício destinado a premiar a assiduidade dos servidores efetivos, não podendo ser estendido aos comissionados que não gozam de estabilidade por estarem investidos em ofício de natureza temporária e de demissibilidade ad nutum, precedentes do STJ e do nosso tribunal. Malgrado a legislação de regência admita o cômputo do tempo de serviço prestado em outro cargo público do Estado de Goiás, para fins de apuração do quinquênio da licença-prêmio, artigo 140 da Lei Complementar número 130, aplicável aos membros da magistratura goiana por força do artigo 3º da Lei Estadual 20.382/2018, o recorrente não faz jus ao direito pleiteado em razão da natureza do cargo anteriormente exercido, visto que o direito é incompatível com o cargo de provimento em comissão. De qualquer forma, a respeito da provável eventual discussão de cargo público, cargo de provimento em comissão, eu trago aqui uma referência de julgados até do ministro Herman Benjamin, que diz o seguinte: um direito restrito aos servidores públicos efetivos. O regime jurídico do ocupante de cargo exclusivamente em comissão tem natureza distinta daquele que detém cargo efetivo. A disciplina relativa às licenças prevista para os servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão deve levar em consideração a compatibilidade de seus efeitos em relação à natureza transitória e precária dos cargos de livre exoneração. Dessa forma, determinadas licenças, por incompatibilidade lógica e sistêmica, são inextensíveis aos ocupantes de cargo em comissão, a exemplo da licença-prêmio. E trago também alguns outros julgados nesse sentido, e aqui do nosso tribunal também. E eu vejo aqui, presidente, sem embargo daqueles que possam pensar de maneira diferente, que, a meu ver, na minha ótica, insofismável que o cargo comissionado, por sua natureza transitória e precária, não gera os mesmos direitos e garantias dos cargos efetivos, especialmente no que se refere a benefícios que dependem da estabilidade, como a licença-prêmio impositiva, portanto, a meu ver, a confirmação do acórdão preferido pelo Conselho Superior da Magistratura. Assim, senhor presidente, eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso administrativo, confirmando o acórdão advindo lá do Conselho. Pois não, desembargador Luiz Eduardo, questão tranquila, conhecida aqui na Corte já, e por isso que foi decidido dessa direção, como o eminente relator também acompanha, eu consulto o colegiado em debate, em votação. Todos de acordo, colegas? De acordo, colegas? De acordo? Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, recurso desprovido. O número 3, doutora Giovana Mendes Bahia Moisés, é a recorrente, doutor Diogo.
O eminente relator, desembargador Marcos da Costa Ferreira, justificadamente ausente hoje, então nós ficamos adiado esse procedimento, esse recurso. Nós vamos agora a uma reclamação disciplinar 2 e 3, ambos em desfavor do juiz Adenito Francisco Mariano Júnior. E aqui eu já adianto que não tem, a princípio, né, doutor Diogo, colegas, não tem necessidade de ser reservado, né, em princípio, a relatoria, lógico, o desembargador Leandro Crispim, que é o nosso corregedor-geral da Justiça, para sua exposição, eu já vou passar a palavra. O Ministério Público, na primeira, consta que Ministério Público, mas... pois não. Não vai não? Ah, certo. Vai ficar adiado os dois, então? Ah, certo. Então, o eminente desembargador Leandro Crispim, corregedor-geral da Justiça, está adiando o número 1, duas reclamações disciplinares em desfavor do mesmo magistrado. Doutor Diogo, então ficam adiados esses dois também. Tá bem, presidente. Obrigado, agradeço ao senhor. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Boa tarde. Dando sequência... Pois não? Tem uma lactante aqui, uma nobre advogada lactante, logicamente tem preferência total. Eu convido para a tribuna a doutora Bruna Daniele de Paula Rezende, pelo Zoom, né, doutora? Está pelo Zoom, mas também merece a preferência pelo momento da maternidade, importante momento da maternidade que vivencia. Eu já vou dar a preferência para a doutora Bruna. É um IRDR, extra pauta suscitante Sandra Regina Prudêncio, representada pela doutora Bruna Daniela, interessado município de Goiânia, a doutora Fabiana Zamalhou falou pela PGJ, relatoria do eminente desembargador Altair Guerra da Costa, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Excelência, ela está entrando, só um instante, ela está ingressando, já pediu para ingressar na sala, tá? Perdão por interromper. Ah, pois não tem problema. A mãe sempre tem preferência aqui e o atraso é perfeitamente compreensível, mas podemos ir já para o início do relatório, doutor desembargador Altair, pode já para ir adiantando, enquanto a doutora Bruna já entra na sala. Altair é um homem branco, de cabelos baixos e com fios grisalhos. Perfeito, perfeito. Obrigado, presidente. Uma boa tarde aos eminentes pares. Trata-se de um incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado por iniciativa de Sandra Regina Prudêncio como parte, no qual se discute o cabimento ou não do pagamento do adicional por serviço extraordinário aos professores da rede pública do ensino municipal de Goiânia, que trabalham em jornada dobrada, prevista, superior ao tempo previsto no contrato. Esse incidente foi instaurado inicialmente perante as turmas recursais, a uma turma recursal, que o magistrado entendeu que a competência era da turma de uniformização para julgar essa questão. Foi para a turma de uniformização e depois o hoje desembargador Oscar entendeu que a competência é do órgão especial do Tribunal de Justiça. Daí porque chegou até este órgão. Nós podemos facultar a palavra à nobre advogada e depois eu passarei ao voto. Doutora Bruna, boa tarde. Aqui é um IRDR, então nós estamos aqui no juízo só de admissão ainda, né, doutor? Exato, é o juízo de admissibilidade. E só para a doutora já ter conhecimento, o encaminhamento do voto de Vossa Excelência é pela admissão ou não admissão? Pela não admissão. Pela não admissão. Uhum. Então, eu até defendo, inclusive, que os votos seja até dado antes da sustentação oral, porque o advogado pode saber, para o advogado saber quais os pontos que ele tem que debater, que questionar, mas isso é um pensamento meu, por isso que eu não vejo nada demais em adiantar o posicionamento em voto. Presidente, se me permite, para colaborar mais ainda com a advogada, o que impede a admissão aqui, segundo o meu voto, é o fato da causa piloto ter transitado em julgado antes
do juízo de admissibilidade. Ela já então transitou em não julgado. tem causa piloto, não tem uma Já causa transitou para em ser julgado. piloto. Transitou em julgado. Isso é posicionamento tranquilo aqui, não só daqui, mas da jurisprudência, do próprio CPC, né? O que resulta do sistema do CPC e da previsão e dos tribunais superiores. Mas, doutora Bruna, boa tarde, doutora Bruna. Boa tarde, Excelência. Nós estamos dando aqui uma preferência para Vossa Excelência aqui, por conta do seu, que a nobre advogada está amamentando, é lactante, e eu, sem nenhuma dúvida, dando essa preferência, doutor. Agora é o seguinte, até para o seu conhecimento, nós estamos na fase de admissibilidade. O eminente relator aponta o seguinte, doutora Bruna, que não tem a ação que seria a causa piloto, já foi julgada e transitou em julgada a sentença. Então, sendo assim, pelo que resulta da própria lei, dos entendimentos jurisprudencial e doutrinário, e aqui nós temos a tranquilidade aqui de posicionamento nesse sentido, de que não é admissível o processamento de RDR sem uma ação de origem que esteja em tramitação, que possa ser julgada em conjunto com esse incidente. Fixa a tese, depois julga a causa piloto. Então, o eminente relator já adiantou, até para que Vossa Excelência possa refletir, que não tendo essa ação, essa causa piloto apontada já foi julgada e com trânsito em julgado da sentença. Eu, então, passo a palavra, doutora, mas com essa observação que o ideal seria ter uma outra ação em andamento para trazer um novo IRDR, se for o caso, para o órgão especial analisar. Doutora Bruna, boa tarde. Bruna é uma mulher branca, de cabelos lisos, longos e castanhos. Boa tarde, Excelência. Estou com a palavra já, Excelência? Sim, com a palavra. Tá certo. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os novos julgadores, o que faço na pessoa do relator, estendo os cumprimentos aí ao desembargador Carlos Alberto França e aos demais, os colegas advogados, todos aqueles que nos assistem. Bom, esse caso aqui, como já foi bem relatado, já tem a questão aí da causa piloto, eu queria esclarecer para Vossas Excelências que a causa piloto ela transitou em julgado em 10/11/2023. E nós interpomos o IRDR em 27/10, né, lá de 2023. Então, algum tempo antes aí do trânsito em julgado. Mas faz necessário algumas considerações aqui sobre esse caso, inclusive que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, a respeito da causa piloto, né? E eu até trouxe aqui esse entendimento, né? Que lá no ponto 6 do julgado do Aresp 1.470.017 de São Paulo, ele coloca lá no ponto 6 o seguinte: o cabimento do IRDR condiciona-se à pendência de julgamento do tribunal de uma causa recursal originária. Se já encerrado o julgamento, não caberá mais a instauração do IRDR, senão em outra causa pendente, mas não aquela que já foi julgada, exatamente nesse sentido aqui que foi já adiantado por Vossas Excelências. Mas a questão aqui nós estamos tratando da hora extra do professor. Antes disso, porque demorou muito, mas depois da instauração desse IRDR, nós tivemos já julgado pelo órgão especial essa causa, e já foi julgado também pelo STF também, consolidando entendimento sobre a hora extra do professor. Então, dada a relevância do caso, é que nós insistimos no recebimento do IRDR, nem que fosse apontada outra causa piloto, porque senão vai causar uma insegurança jurídica. E o remédio cabível aqui seria, de outra forma, com essa questão aqui, levar talvez até uma rescisória para o caso que já teve o trânsito em julgado, mas faz-se necessário trazer para cá a discussão a respeito, a consolidação do entendimento a respeito da hora extra do professor, que é devido, dada a inconstitucionalidade da Lei Complementar 275 nesse ponto. Então, Excelências, a solução para a questão aqui é realmente trazer uma outra causa piloto, ou realmente dar a segurança jurídica para o caso que não pode perdurar a improcedência desse pedido, tendo em vista que
a Lei 275 foi, sim, julgada já inconstitucional. Então, de acordo com o artigo 978 do Código de Processo Civil, o IRDR é, sim, feito pela turma de uniformização e deve ter esse cunho de trazer a segurança jurídica. Então, por causa da relevância da matéria, é que nós insistimos aqui nesse ponto. Então, já adentrando, aproveitando o tempo aqui até para amadurecer a questão posta, né, a Lei Complementar 91 de 2000, especificamente... Doutora Bruna, assim, só fazendo desculpando a interrupção de Vossa Senhoria, mas é o seguinte, eu só peço a compreensão de Vossa Excelência, que nós estamos apenas, nós já julgamos aqui pela inconstitucionalidade dessa norma. Esse tema já passou por aqui, o colegiado já tem conhecimento da inconstitucionalidade desta norma, declaramos isto. E como nós estamos em sede de admissibilidade, e como Vossa Excelência mesmo tendo transitado depois do ajuizamento da ação, mas o fato é que não tem hoje uma causa piloto. E eu peço a compreensão de Vossa Excelência, como o tema já é de conhecimento nosso, se nós pudéssemos já, e Vossa Excelência depois organiza uma nova ação, se for o caso, para que o colegiado possa debruçar, examinar o mérito, que nós possamos ir à votação da admissibilidade, que é o momento aqui agora. Sem tolher a palavra de Vossa Excelência, de maneira nenhuma, a gente respeita muito, mas porque nós temos aqui uma relação enorme de sustentações hoje, e aí eu peço essa compreensão. Tá bom, doutora? Tá certo, Excelência. Então, vamos à votação, o doutor desembargador Altair. Vossa Excelência já adiantou, né, que em decorrência do trânsito em julgado, da causa piloto, não está admitindo o IRDR. Exato. Presidente, só vou apresentar uns detalhes aqui. O pedido de instauração ocorreu no dia 27/10/2023. A causa foi julgada, a causa piloto já havia sido julgada no dia 5/10/2023, mas transitou em julgado dia 10 de novembro de 2023. Houve necessidade de emenda, o que ocorreu no dia 22 de janeiro de 2024, e a remessa para o órgão especial ocorreu em julho de 2024. Há também uma pretensão de mudança da causa piloto. Ocorre que, quando o incidente é instaurado por iniciativa da parte, tem que haver legitimidade. Em outra causa, que não em que a dona Sandra não é parte, ela não tem legitimidade para requerer essa instauração. Por isso, não admito a instauração do incidente de resolução de demanda repetitiva. E o que importa mesmo é que hoje, na apreciação da admissibilidade, não tem causa piloto. Isso não é um tem. fato. E a doutora, eu tenho certeza que a doutora Bruna Daniela certamente vai trazer esse tema aqui, doutora. Estaremos prontos para analisar com profundidade, estabelecer e examinar esse IRDR. Consulta o colegiado, todos de acordo, colegas? De acordo, colegas? Porque o tema não suscita maiores questionamentos. A IRDR não admitido por conta desse óbice apontado pelo eminente relator. Muito obrigado, doutora Bruna Daniela. Estaremos à disposição aqui no colegiado em outra oportunidade para examinar o tema. Viu, doutora? Obrigada, Excelência. Vamos trabalhar todos. Obrigado. Próxima, agora a sequência aqui, né? Normal. Doutor Samuel Gonçalves de Oliveira, está presente? Convido para a tribuna. Doutor Samuel, representando aqui o Estado de Goiás, Procurador do Estado, IRDR, espólio de Benedito Alves dos Santos, suscitante, espólio de Delícia Matsura, Estado de Goiás, interessado, Darcy Gonçalves, interessado, doutora Fabiana falou pela PGJ, causa piloto proposta por esse espólio contra o Estado de Goiás, relatoria do eminente desembargador Luiz Eduardo de Souza, está aqui então escrito só pelo Estado de Goiás, o procurador doutor Samuel, boa tarde, com a palavra o desembargador Luiz Eduardo de Souza. Eminente relator. Pois não, presidente. Esse RDR aqui Eu queria só manifestar, o desembargador
Luiz Eduardo, desculpa. O doutor Tássio Amaral está presente aqui? Vai falar em seguida pelo espólio de Delícia Matsura e Darcy, representado por Darcy, tá certo. O doutor Tássio vai falar em nome do espólio. Excelência, desculpa a interrupção, apenas uma questão de ordem. O suscitante não falaria primeiramente, Excelência? Perdão pela interrupção. Ah, sim, é o ideal, né, doutor? Então, Vossa Excelência pode aguardar, então. Obrigado, tá? Excelência. Obrigado. Eu convido o Troll a fazer uma permuta aí na bancada. Eu convido o doutor Tássio para ocupar a tribuna. Com a palavra, então, o eminente relator, desembargador Luiz Eduardo. Pois não, presidente. Esse RDR aqui, não obstante já ter disponibilizado o relatório, mas a matéria em discussão consiste em saber basicamente o seguinte: se a competência da Vara das Fazendas Públicas prevalece para o processamento e julgamento de ação condenatória embasada em sentença declaratória do Juizado Especial das Fazendas Públicas cujo valor excede o limite legal para aquele juizado. Tira-se uma certidão no juizado, pode-se protocolar na Vara da Fazenda Pública, ou teria que ser só no juizado. Então, os advogados vão explorar essa situação de RDR. É isso, presidente? Pois não. Vamos ouvir as Pois não, vamos ouvir então o doutor Tássio primeiramente. Boa tarde, doutor Tássio. Tássio é um homem branco, de cabelos lisos e óculos arredondados. Boa tarde, excelências. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do tribunal, Carlos França, ilustre desembargador relator Luiz Eduardo, demais julgadores, membro do Ministério Público aqui representado, colegas advogados, na pessoa do doutor Samuel, que vai me suceder. Como bem adiantado, estamos no mérito de um IRDR sobre uma questão de cunho processual. O que será decidido por vossas excelências é se, diante de uma sentença declaratória com obrigação de fazer, poderá ou não ser procedido o cumprimento de sentença no Juizado Especial da Fazenda Pública, ou se poderá propor uma ação de cobrança na Vara da Fazenda Pública. O Estado de Goiás, ele levantou uma nova tese, e o que eu gostaria de contextualizar para vossas excelências, que até o ano de 2022, a Procuradoria-Geral do Estado tinha um entendimento, quando era propostam essas ações, os cumprimentos lá no Juizado da Fazenda Pública, eles alegavam a seguinte tese: violação à coisa julgada, inexigibilidade do título. Eu fiz questão, nos últimos memoriais protocolados no processo, juntar o modelo padrão da Procuradoria, onde lá colocava, sim, ação de cunho meramente declaratório. Palavras do Estado de Goiás nessas ações. Os credores, nossos clientes, o que nós precisávamos fazer? Tínhamos um crédito. O Estado alegava que não poderia ser cumprido lá no juizado. Fazíamos uma liquidação dos valores, entrávamos com uma ação de cobrança. Ora, na Fazenda Pública, se maior de 60 salários mínimos, ora, no próprio juizado, se menor de 60 salários mínimos. Isso consolidou a jurisprudência desse egrégio tribunal de forma pacífica até 2023. Em setembro de 2023, o Estado alegou uma nova tese, Procuradoria-Geral do Estado. Tema 889. Essa ação pode produzir efeitos e cumprimento lá no próprio juizado da Fazenda Pública. Então, diante dessa nova tese, surgiu a divergência jurisprudencial que nos trouxe a esse RDR. Ora, existem magistrados que reconhecem que a ação é declaratória, com obrigação de fazer, e que não é possível executar nos autos. Inclusive, temos uma ação aqui do primeiro Juizado Especial das Fazendas Públicas, que foi proferido decisão no dia 8 de agosto, que naquele juízo foi indeferido o cumprimento de sentença, porque foi alegado pelo juiz, abre aspas,
haja vista a natureza meramente da declaratória presente na ação sem qualquer conteúdo condenatório. Então, o credor, servidor público, que procurou diante de uma incerteza declarar seu direito, para depois cobrar as vantagens, está ficando sem receber os seus retroativos, porque ora no juizado não pode, ora na Fazenda Pública não pode. Então, essa é a discussão, mas aqui eu gostaria de trazer alguns pontos que são muito importantes de ser levantados, porque nas razões do recurso Estado, eles alegam a renúncia tácita. Com devida vênia, eu entendo que não existe renúncia tácita. Renúncia de direito tem que ser expressa. Por que eu digo isso? O STJ tem dois temas. Tema 289, eu peço aqui para ler, abre aspas, a renúncia ao crédito exequente remanescente, com a consequência extinção do processo satisfatório, reclama prévia intimação, vedada presunção de renúncia tácita. Tema 289 do STJ. Ainda há o tema 1030 do STJ, que esse sim também é muito interessante para nós. Abre aspas. Ao autor que deseja litigar no âmbito do Juizado Especial Federal Cível, é lícito renunciar de modo expresso ao montante que exceda 60 salários mínimos. Olha só, excelências, a propositura de uma ação declaratória no juizado, com o valor da causa simbólico de 10 mil, R$1.000, não quer implicar em renúncia expressa. Nos autos dos processos, não foi impugnado o valor da causa pelo Estado em suas contestações. Não foi discutido eventual diferença retroativa. E, então, não temos como reconhecer que servidores públicos, ao propor uma ação declaratória com obrigação de fazer, tenha ali sido discutido também o cunho condenatório. E aí eu queria trazer algumas especificidades lá dos juizados. O artigo 38, parágrafo único da Lei 9.099, vai dizer o seguinte, que é vedado, não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérica o pedido. No âmbito do juizado, o magistrado ele tem que dar uma sentença líquida de valores, sob pena de violar esse dispositivo legal. Inclusive, era uma argumentação que o próprio Estado de Goiás utilizava até 2022 e mudou-se o entendimento. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, e aí eu peço vênia, porque eu vou ter que ler os pedidos, porque o julgador está vinculado aos pedidos. Abre aspas, pedido B1 de uma ação declaratória com obrigação de fazer. Declarar ser a natureza jurídica da parcela denominada R vencimental, bem como declarar ser direito das partes requerentes que as parcelas remuneratórias realmente com a natureza de vantagens incidam sobre o valor daquela. Esse era o pedido B1. O pedido B2, determinar que a requerida inclua no valor do AR, uma gratificação dos servidores, no valor de vencimento base para a realização de cálculos das vantagens pessoais. Não há nesses pedidos liquidez, conforme determina o artigo 491 do CPC. E as sentenças dos juizados da Fazenda Pública, elas vinham em mesmo sentido. Ao teor do exposto, julgo procedente os pedidos da inicial para declarar o direito da parte autora ao ajuste de remuneração utilizando base de cálculo e determina o requerido a efetivar o pagamento das vantagens a partir da soma do vencimento da base e do AR. Aí eu pergunto a vossas excelências, como liquidar uma sentença dessa no próprios autos do juizado da Fazenda Pública? Não tem valor condenatório líquido aqui nessas ações. Por isso, foi-se necessário
propor uma ação de cobrança na vara, com valor. E sobre outra alegação que a Procuradoria do Estado de Goiás faz, são meros cálculos, são simples cálculos aritméticos que pode ser feito lá no próprio juizado da Fazenda Pública. Para isso, eu utilizo como base aqui a apelação da causa piloto, que está no evento 64. No item 3.4 dessa apelação, o tópico diz, página 5, da definição de quanto debater em sede de liquidação de sentença. A sentença condenou ao Estado em valor líquido, mas sem apresentar fundamentação a respeito. A pergunta que eu fico, como é líquido sem apresentar fundamentação a respeito? No item 3.4.5, alega a Procuradoria, todavia, a apuração do crédito deve ser remetida à fase de liquidação, uma vez que os cálculos apresentados com a petição inicial são objeto de refutação. Esses cálculos não permitem a compreensão adequada dos valores finais e os sujeitos da controvérsia devido à inexatidão de premissas fático-jurídicas adotadas. É imperativo destacar a inadmissibilidade do cálculo simplório acostado à inicial, o qual carece de fundamento e imprecisão. Eu utilizo essas argumentações do Estado, nobre relator, para dizer da necessidade de uma ação de cobrança, inclusive para respeito do devido processo legal contraditório ampla defesa, que é o que o Estado está aqui alegando. Lá no Juizado Especial da Fazenda Pública, lá não haveria um arcabouço para questionar essas questões, que são alegadas pelo próprio Estado, não são meros cálculos. Não foi eu que disse, foi o próprio Estado de Goiás. Inclusive, violaria a coisa julgada dessas ações declaratórias, limitadas a uma declaração e uma obrigação de fazer. Por isso, excelências, o nosso entendimento é, no mérito do IRDR, que seja reconhecida a competência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar as ações de cobrança dos juizados da Fazenda Pública, ainda que não, somente, na verdade, aquelas que não tiverem cunho condenatório que, eventualmente, o magistrado colocou, postergando diferenças financeiras à fase de liquidação. Porque nessas sentenças que foram proferidas, não constam esse dispositivo. Eu gostaria ainda de falar sobre o tema 889, muito explorado pelo Estado de Goiás. Esse tema foi julgado em 2016 pelo ministro Luiz Felipe Salomão. E esse tema é muito interessante, porque quando fazemos uma primeira leitura, se a gente for pela a definição do tema, eu até entendo que deveria aplicar. Mas existe, e aí eu vou usar uma fala do desembargador Leobino, no julgamento da segunda Câmara, precisamos fazer uma distinção precípua de fatos, que é o seguinte. No voto desse tema 889, o ministro Luiz Felipe Salomão fundamentou da seguinte maneira, abre aspas, é relevante salientar que os referidos dispositivos legais não atribuem eficácia executiva a todas as sentenças declaratórias indiscriminadamente, mas apenas aquelas que reconhecem a existência da obrigação, que contenham em seu bojo os pressupostos de certeza e exigibilidade, sendo certo que, na ausência de liquidez, é admitida prévia liquidação, tal qual como ocorre com o provimento jurisdicional condenatório. Ou seja, o próprio tema explorado pelo Estado, no voto, nas razões de decidir do ministro Salomão, faz uma distinção aqui. Se a sentença não tiver os requisitos objetivos, que são aqueles previstos no 491, deve ser admitida uma ação de cobrança. Então, ilustre relator,
pugna-se pelo provimento do apelo, do desprovimento do apelo do Estado na causa piloto, mantendo a sentença de primeiro grau, e no mérito do IRDR, como já dito anteriormente, que seja reconhecida a competência da vara nessas situações aqui explanadas. Essas são as minhas razões. Agradeço. Obrigado, doutor Tássio. Convido para a tribuna e para fazer uso da palavra o doutor procurador do Estado de Goiás, doutor Samuel. Samuel é um homem branco com cabelos baixos e castanhos. Boa tarde a todos. Gostaria de inicialmente cumprimentar o desembargador presidente do Tribunal de Justiça e deste órgão especial, desembargador Carlos Alberto França, o senhor relator, desembargador Luiz Eduardo de Souza, nas pessoas de quem eu cumprimento todos os desembargadores e desembargadoras integrantes aqui presentes. Gostaria de cumprimentar a Procuradora de Justiça, a doutora Fabiana Zamalhoa, a quem desde já pede-se vênia para, no decorrer da sustentação oral, citar o brilhante parecer de Vossa Excelência prolatado nesses autos. Gostaria de cumprimentar ainda os advogados aqui presentes, na pessoa do doutor Tássio, que me antecedeu, e gostaria, por fim, de cumprimentar os colegas procuradores do Estado aqui presente, o que faço na pessoa da doutora Adriane Naves Pérez, procuradora-chefe do Contencioso de Pessoal. Excelência, em deferência, em respeito ao contraditório, ao que foi dito aqui, a primeira argumentação foi a de que o Estado de Goiás passou a entender de forma diversa sobre a matéria. E a partir do ano de 2022, aqui começou a defender a tese ora suscitada no âmbito deste RDR. Contudo, Excelência, a mera consulta dos autos da causa piloto demonstra que, a bem da verdade, desde pelo menos 2021, o Estado de Goiás já defende a impossibilidade de ajuizamento dessas ações condenatórias. Isso pode ser visto na contestação do Estado acostada ao evento 20 dos autos, que foi protocolada no dia 20 de abril de 2021. E lá já se defendeu a tese de impossibilidade de duas ações sobre a mesma causa de pedir. Além disso, Excelência, em nenhum momento o Estado defende que há uma renúncia tácita no caso. A bem da verdade, há uma renúncia cogente, expressa em lei, quanto às parcelas que excedem a 60 salários mínimos nas ações que são ajuizadas no âmbito do tribunal, no âmbito do juizado especial. Perdão. Isso foi dito pelo Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do recurso especial número 2.2685, julgado em 27 de março de 2023, dispôs expressamente que, à luz de uma interpretação teleológico-sistemática do disposto no parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 9.099, a parte, ao escolher demandar junto ao juizado especial, renuncia ao crédito excedente, incluindo os pedidos interdependentes que decorrem da mesma causa de pedir, e não só o quantitativo legal. E foi citado também na sustentação oral que o fundamento para o ajuizamento desse cumprimento de sentença nominado de ação de cobrança perante as varas da Fazenda Pública, ela decorreria de uma suposta ausência de liquidez da sentença prolatada no juizado. Contudo, Excelência, como bem ressaltou, inclusive, o advogado da parte suscitante, não é possível que seja prolatada uma sentença ilíquida no âmbito do juizado. Ou seja, a presunção é de que as sentenças prolatadas no juizado, elas possuem liquidez. E, no caso em tela, especificamente, a liquidez ela é flagrante. O que é que a parte, nesses casos como o da causa piloto, requer? Eu quero o reconhecimento de que o ajuste de remuneração seja reconhecido
como verba de caráter remuneratório para que seja somada ao meu vencimento e, portanto, seja a base de cálculo das gratificações. Excelência, isso pode ser visto pela mera consulta do contra-cheque. Todas essas verbas estão lá presentes e basta somatório, percentagem, para que seja possível saber o quanto é desejado pela parte quando ela vai ajuizar essa ação. A bem da verdade, o que aconteceu no caso Itela foi uma omissão quanto ao pedido condenatório. A parte escolheu só fazer um pedido declaratório. E, mesmo assim, ainda que seja só declaratório, nos termos do tema 889 do STJ, estão previstos todos os requisitos que possibilitam para reconhecer a liquidez dessa sentença e, portanto, o cumprimento de sentença desta deve ser perante o órgão prolator desta, nos termos do artigo 516, inciso 2 do Código de Processo Civil, o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 9.099. Ressalte, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, como bem ressaltado pela douta Procuradora de Justiça em seu parecer, ele tem julgado precedente expresso, dizendo que a mera necessidade de feitura de cálculos aritméticos não torna a sentença ilíquida. O agravo em recurso extraordinário número 814/989. Portanto, excelências, não há motivo para se reconhecer liquidez da sentença que fundamentou esta ação de conhecimento. Além disso, excelência, nós temos que tratar também sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada, excelência. A partir do momento em que a parte ela escolhe não fazer um pedido condenatório, apenas um pedido declaratório decorrente de determinada causa pedir, todas as questões acerca dessa causa de pedir, nos termos do artigo 505 e 508 do CPC, elas se consideram deduzidas e repelidas. E por que isso acontece? Porque, excelência, a ninguém é dado fracionar ações. E isso, inclusive, é objeto recente de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, a recomendação número 519 de 2024, que diz expressamente que é característica da litigância abusiva, da litigância predatória, o fracionamento injustificado de ações. E no anexo B desta resolução, especificamente no item 8, é dito que deve haver uma gestão por parte dos tribunais para que se evite esse fracionamento de ações. E corroborando com tudo que foi falado até agora, excelência, eu gostaria de citar um trecho do parecer do Ministério Público que bem resume o que está sendo decidido e por qual caminho nós devemos seguir, excelência. Ajuizar ação declaratória no juizado especial para o fim de reconhecer a existência de uma relação jurídica da qual decorre diretamente obrigações para, em seguida, valer-se da sentença para ajuizar a ação de cobrança na justiça comum, que tenha como causa de pedir o reconhecimento de relação jurídica previamente, além de configurar inadequação da via eleita pela impossibilidade de exercício da jurisdição de conhecimento sobre fatos já julgados, acobertados pela coisa julgada, caracteriza estratégica jurídica destinada a ladear a competência absoluta dos juizados, sem renúncia aos valores excedentes a 60 salários mínimos, o que ofende ao princípio do juízo natural.
Por fim, Excelência, essa causa ela é muito cara ao Estado de Goiás e penso que também deve ser a este Tribunal de Justiça pelas consequências da decisão a ser tomada nesse caso. Excelência, atualmente há cerca de 160 mil ações em que o Estado de Goiás figura como parte neste Tribunal de Justiça. Caso se entenda pela possibilidade de que haja uma ação declaratória no juizado e, posteriormente, seja possível que se ajuize uma nova ação de conhecimento para cobrança dessa ação declaratória, agora no âmbito das varas, possivelmente esse número vai dobrar. E isso vai impor restrições à celeridade processual. Além disso, Excelência, pode ser, é bem provável, que haja o esvaziamento da competência de Vossas Excelências, integrantes das câmaras cíveis do Tribunal de Justiça, do julgamento do mérito de matérias importantes. Por quê? Bastará a parte indicar valor da causa de R$100, valor da causa de R$1.000 e dizer que é declaratória, que essa matéria tramitará perante o juizado e Vossas Excelências apenas cumprirão o que for determinado pelo juizado. Por essas razões, Excelências, é que o Estado de Goiás ele requer o acolhimento das teses colacionadas pelo Ministério Público no parecer do evento 67 e requer o provimento da apelação na causa piloto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Samuel. Volta a palavra ao eminente relator, esmagador Luiz Eduardo Souza. Parabenizo os ilustres advogados aí, o procurador. E as tentações orais, ela me trouxe ao meu espírito, assim, nuances que eu preciso refletir um pouco melhor acerca dessa matéria. Razão por isso, então, presidente, que eu vou permanecer com o processo, trarei numa outra oportunidade. Inclusive, colegas, esse tema ele é muito importante mesmo. Hoje, inclusive, eu recebi lá os procuradores do Estado com os memoriais e li também a tese do doutor Tássio, a parte que representa, porque até fiquei surpreso, assim, porque eu estou fora da jurisdição, né, há um tempo, com essa duplicidade de ações. Entra no juizado, ganha o declaratório, depois vem para a Justiça Comum, repete um número grande de ações e entope o judiciário de ações. Eu acho que é uma oportunidade mesmo, o desembargador Luiz Eduardo, de fazer essa análise com profundidade, como ele sempre faz, e para o colegiado depois analisar as consequências desse procedimento, inclusive se não há evasão de divisas, de recursos do nosso Fundesp, né, de custas processuais, além da questão processual propriamente dita. Muito bem, desembargador Luiz Eduardo, Vossa Excelência fica com vista e oportunamente o colegiado julgará. Eu agradeço ao doutor Tássio, doutor Samuel, pelas sustentações e julgamentos suspensos. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde a todos, boa sessão. Arguição de inconstitucionalidade, número 9, página 4. Origem, Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça, município de Abadia de Goiás, Câmara Municipal daquele município, Pereira e Novaes Limitada. Doutora Lívia Costa Lima está inscrita aqui, se não tiver equívoco, pela Pereira Novaes Limitada. Doutora Lívia está presente? Sim, boa tarde, senhor. Está à distância. Boa tarde, doutora Lívia. Sim. Você está inscrita, vai falar pela Pereira e Novaes, doutora Lívia? Isso, senhor. Certo. Perfeito. A relatoria do eminente desembargador Nicomedes Domingos Borges, qual que a doutora Lívia defende, qual conclusão para essa arguição, doutora Lívia? Lívia participa por videoconferência. É uma mulher branca e loira.
a constitucionalidade das leis municipais, Excelência. Defende a constitucionalidade, a constitucionalidade, certo. Eminente desembargador Nicomedes Domingos Borges tem a palavra. Presidente, eu enviei o voto a todos, relatório disponibilizado, e eu estou adotando aqui a tese de interesse da nobre advogada. Se houver divergência... Então, doutora Lívia, o eminente relator vai adiantar o seu voto e se, no sentido de que a parte que vossa senhoria defende, e se houver necessidade, a doutora Lívia manifestará. Vamos caminhar assim, viu, doutora Lívia? Volta a palavra, eminente relator. Nicomedes é um homem branco e de cabelos brancos e lisos. Ementa, arguição de inconstitucionalidade, ação civil pública, inconstitucionalidade da Lei Municipal número 551/2015, alterada pela Lei Municipal número 580/2015, doação de bem público, nulidade da doação, inocorrência, desafetação de área pública e doação à empresa privada, análise da lei municipal e seus impactos sociais e econômicos. A desafetação de bens públicos deve, em última análise, estar vinculada a um interesse coletivo preponderante. No presente caso, o ato administrativo foi fundamentado na justificativa de que a doação do imóvel à empresa privada promoveria a criação de novos postos de trabalho e contribuiria para a revitalização econômica da região, objetivos que, em tese, atendem ao interesse público. Portanto, restando demonstrado o interesse público, deve a aludida doação ser convalidada, arguição de inconstitucionalidade desacolhida. Aqui, colegas, acho que deve preponderar o princípio da razoabilidade. Nós estamos falando do município de Abadia, um município com 19 mil habitantes. Fez a doação a uma indústria de cosméticos que investiu ali 20 milhões de reais, emprega 50 famílias. Se isso não for de interesse público, não sei o que é. A consequência de declarar a inconstitucionalidade de uma lei dessa, para mim, é catastrófica. Veja bem, um município pequeno teria que indenizar a indústria, algo em torno de 20 milhões, cessaria o faturamento daquela indústria na região, isso tem implicações em ICMS, e 50 famílias desempregadas. Essa foi a conclusão que cheguei. Meu voto é nesse sentido. Realmente o município lá tem muitas outras áreas, se precisar, para outras finalidades, né, desembargador? Então, com essa utilização aí de interesse público, não tem... Acho que o desembargador Nicomedes encaminha o voto pela constitucionalidade da norma que transmitiu esse imóvel lá para uma empresa que gera muitos empregos e impostos lá no município. Em debate, ouvindo os colegas. Não, ela está defendendo esse mesmo sentido, desembargador Gilberto, né? Ela é do município. Acompanhe? Todos de acordo, colegas? De acordo? De acordo. Sim. Tá. Então, arguição julgada improcedente nos termos do voto do eminente relator. Obrigado, doutora Lívia. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. ADI, medida cautelar. Já foi, agora é a última, né? Essa última aqui, do Marcos Rolim. Doutor Marcos Rolim da Silva, está presente? Oi, está bem.
Boa tarde, doutor Marcos. Esse aqui é o número 1 da página 1. É o primeiro aí. Nós, na sessão passada, o doutor Marcos Rolim esteve, após sustentação oral, mas a sustentação oral dele ficou só num ponto preliminar, né? E o relator ficou com vista e nós, eu lembro, manifestamos. Se precisar, o doutor Marcos Rolim, na próxima, poderá completar a sustentação dele. E o desembargador Quisleu ficou com vista, e eu volto a palavra ao desembargador Quisleu Dias Maciel Filho, que é o relator dessa ADI, desembargador Quisleu. O doutor Marcos Rolim fala aqui, está inscrito aqui pela Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, e com Vossa Excelência a palavra, desembargador Quisleu. Quisley Dias é um homem branco com pouco cabelo. Pois não, senhor presidente. Eu até adiantei na época, na sessão passada, o meu voto, né? Quer dizer, adiantei que eu estava dando parcial provimento à ADI, né? E aí o ilustre advogado fez a sustentação oral e eu resolvi ficar com vista em consideração a essa sustentação, não é? Já que eu concedia parcialmente só com relação à vedação da cobrança de multa pela perda ou extravio do ticket de estacionamento. Então, quer dizer, nisso aí realmente eu entendia e continuo entendendo que há realmente inconstitucionalidade formal e material. Então, julgando procedente a ação nessa parte, né? Com relação à disponibilização, né, ao usuário do recibo contendo informações básicas sobre o serviço, eu entendi que isso está em harmonia com as normas constitucionais, não é? Aqui há efetivamente, vamos dizer assim, competência concorrente do Estado para deliberar sobre esse tema. Então, nessa parte, eu estou julgando efetivamente constitucional a lei editada pelo Estado de Goiás. Então, se ele quiser fazer sustentação nessa parte, então, tudo bem, mas eu estou encaminhando nesse sentido. O seguinte, Marcelo Quisleu, na vez passada, sim, na sessão passada, ele fez sustentação, doutor Marcos Rolim, nesse ponto que Vossa Excelência adiantou que não iria acolher. Isso. Então, hoje ele está aqui apenas e somente fará, se eventualmente no outro ponto, que naquela oportunidade Vossa Excelência adiantou que estava acolhendo o pleito da ADI, formulado na ADI, ele poderá ser chamado a falar nesse ponto que ele ainda não fez sustentação. Então, são dois pedidos, o eminente desembargador, dois pontos, né, de ataque à constitucionalidade da norma. O desembargador Quisleu está acolhendo um em relação à questão dos tickets, né, desembargador Quisleu, entendendo que há nesse ponto inconstitucionalidade, e desacolhendo o outro, que foi objeto de sustentação oral, em relação à disponibilização de informações, entendendo que não há inconstitucionalidade. O parecer da douta Procuradoria também foi nessa direção, desembargador? Foi nessa direção. Eu estou acolhendo integralmente o parecer da ilustre Procuradoria. O desembargador Quisleu acrescenta que está acolhendo também integralmente o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça. Desembargador Zacarias. Desembargador Luiz Eduardo de Souza. Acompanho o relator, presidente. Desembargador Itanei. Desembargador Jeová. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Amaral. Desembargador Paganucci. Desembargador Elizabeth. Desembargador Nicomedes. Relator. Desembargador Anderson. Desembargador Fayad. Desembargador Fábio Cristóvão. Com o relator. Desembargador Fleury.
Com o relator, senhor presidente. Desembargador Reinaldo. Relator. Desembargadora Camila. Com relator. Desembargador Fabiano. Também. Desembargador Eduardo Ábido. Acompanho. Desembargador Fernando Vigiano. Desembargador Altair. Eu não participo, senhor presidente. Eu só participei daquele que eu estava vinculado. Sim. Me desculpe, eu não sabia. Me desculpe a desinformação. Acompanho. Certo. Desembargadora Beatriz. Desembargador Gilberto. Acompanho também. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, pedidos da ADI julgados parcialmente procedentes. Doutor Rolim, ficou assim, então, o desfecho. ADI julgada parcialmente procedente. Muito obrigado, doutor Marcos Rolim. Muito obrigado, excelência. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Então, liquidamos aqui as sustentações orais. A não ser que o Otávio apareça com mais algum aqui, né? O Otávio escondido aí. Tem não, né? Certo. Vamos aqui, então, na sequência normal da pauta. Número 1 já foi. Número 2, ADI, Procurador-Geral de Justiça, suspenso o julgamento. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás é o autor, prefeito do município e Câmara de Itauçu. Suspenso o julgamento com vista ao desembargador Sebastião Luiz Fleury, após o voto do relator que julgou procedente a ADI. Não houve sustentação oral. Todos os demais aguardam. Com a palavra, então, ao desembargador Sebastião Luiz Fleury, que tem vista dos autos. Sebastião Fleury é um homem branco de cabelos grisalhos. Sim, senhor presidente. Aqui é uma ADI, né, que foi proposta pelo Procurador-Geral de Justiça aqui do Estado, em face dos artigos 5º, 16, 20, 23, 24, 26 e 27 da Lei Municipal 1197, de 29 de julho de 2022, emanada da Câmara Municipal de Itauçu e do prefeito do município de Itauçu, por entender que afronta os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, bem como a regra do concurso público, violando o artigo 92, caput, inciso 2 e 6 da Constituição do Estado de Goiás. Após o voto proferido pelo relator, digníssimo desembargador Jeová Sardinha, eu fiquei com vista desses autos, né? E eu já até adianto que eu estou dando parcial provimento para excluir dessa inconstitucionalidade o artigo 20 e 26 dessa lei. Os demais realmente são inconstitucionais, mas esse 20 e 26, na minha visão, eles são constitucionais, né? Eu acho que basta uma leitura da ementa aqui vai resolver o problema, senão eu estou à disposição. Eu digo aqui o seguinte, olha, a criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e título, e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para a sua instituição. Segundo a tese vinculante firmada no tema 1010 pelo Supremo Tribunal Federal, letra A, a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Letra B, tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. C, o número de cargos comissionados, criados, deve guardar proporcionalidades com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar. E D, as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os instituir. 3. Em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, evidencia-se a constitucionalidade dos artigos 20 e 26 da Lei Municipal número 1197,
de 2022, no município de Itaúsu, tendo em vista que as atribuições estão descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os instituiu. Referem-se ao exercício de função de direção, conforme é autorizado pelo artigo 92, inciso 6 da Constituição do Estado de Goiás. Há relação de confiança também entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. E a quantidade de cargos criados é pequena, motivo pelo qual é proporcional com as necessidades que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no município. Com base na tese fixada no tema 1010 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se a inconstitucionalidade dos artigos 5º, 16, 23, 24 e 27 da Lei Municipal 1197 de 2022 do município de Itaúsu, uma vez que as atribuições desses cargos são genéricas. A lei utiliza termos vagos e imprecisos. Os cargos na Controladoria Interna, segundo a Instrução Normativa número 8 de 2021 do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, devem ser integrados por servidores efetivos. Os cargos de diretor de serviço do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, Assistência Social e de diretor de serviço epidemiológico não apresentam caracteres do poder de comando inerente aos cargos de direção. As atribuições do chefe de TI são praticamente iguais às do diretor de TI, afrontando assim os preceitos do artigo 92, caput, e inciso 2 e 6 da Constituição do Estado de Goiás. Presentes os requisitos previstos no artigo 26 da Lei Federal 9.868 de 99, é possível a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade de forma prospectiva, feito ex nunc, de modo a resguardar as vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores que exercem as funções nos cargos criados pela lei em questão até a data do trânsito em julgado deste acórdão. E aqui eu cito também julgados aqui, né, do Supremo Tribunal Federal aqui, que fala exatamente essa questão. Eu cito aqui do ministro Alexandre de Moraes, e que relacionado ao tema 670, que fala, tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral. 1. No julgamento de ação direta de inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos. 2. Na fundamentação do julgamento, o tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado individualmente. E, com relação ao tema 1010, da relatoria do ministro Dias Toffoli, ficou da seguinte forma, fixada a seguinte tese. A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. B. Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. C. O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar. D. As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os instituiu. Então, assim, senhor presidente, eu estou, então, pedindo vênia ao ilustre relator para discordar em parte e julgar parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 5º, 16, 23, 24 e 27 da Lei Municipal número 1197 de 2022 do município de Itaúsu. E, no mesmo ato, ao teor do artigo 27 da Lei Federal 9.868 de 99, modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de forma prospectiva, ficando assim resguardada
as vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores que exercem as funções nos cargos criados pela lei em questão, até a data do trânsito em julgado desse acordo. Lembrando que o ilustre relator não apreciou essa questão da modulação. Não foi feita a modulação por ele. Eu estou modulando aqui. Então, em síntese, é isso, senhor presidente. Eu estou, então, concordando em parte, né, com o ilustre relator, mas eu estou entendendo, então, que esses dois artigos aqui, pela análise que eu fiz, eles o artigo 20 e 26 da referida lei, eles são perfeitamente constitucionais, razão pela qual o meu voto é nesse sentido, senhor presidente. Pois não, desembargador Fleury, diverge em parte do voto do eminente relator nesses dois pontos, além de modular, garantir aí o não ressarcimento dos valores das gratificações que os servidores já receberam em decorrência dessa lei até o trânsito em julgado do acordo. Volta a palavra ao eminente relator, desembargador Jeová. Jeová é um homem branco com cabelos castanhos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu até pontuei na sessão passada que eu ficaria muito feliz se ficasse com vista desses autos para analisar melhor a questão e dividir a responsabilidade no julgamento dessa envergadura. Aqui é a criação de vários e vários cargos lá no município de Goianira. Então, teve artigo 5º, cria na Controladoria Interna, o 16 também, diretor de controle interno, o 20, ele cria o cargo de diretor da unidade de saúde, diretor de unidade de saúde da João da ambulância, um cargo de diretor na unidade de saúde Vila Boa e outro cargo na unidade de saúde Ordália. E aí coloca aqui, são atribuições dos cargos do caput: dirigir a unidade de saúde supracitadas, dirigir o aprimoramento e a qualidade dos processos de trabalho, unidade básica, fortalecer a atenção à saúde prestada pelos profissionais das equipes à população. E no 26, cria um cargo de diretor de TI, que é técnico informática, também uma vaga. E fala aqui, no parágrafo único, são atribuições do cargo que trata o caput deste artigo: dirigir a área de tecnologia da informação da administração pública municipal, responsabilizando por todas as atividades que tenham relação com soluções e recursos. Então, ele ficou tal qual os demais cargos, criados outros artigos que ele considera não tem, assim, uma especificação. Esse cargo de TI, então, é uma questão técnica. Isso aqui seria muito mais prático o concurso público e não o cargo técnico. Então, eu não vejo, assim, se fosse assim de todos, eu até achava mais plausível. Não, tudo aí não tem problema nenhum essa criação desses cargos comissionados. Mas só a exclusão desses dois, eu peço, vendo aí o desembargador Fleury, mas eu não vejo assim, um motivo para excluí-los, diferenciá-los. Não vejo nenhuma dicotomia nessas atribuições definidas aqui na lei. Agora, quanto à modulação, eu dou a mão palmatória, eu já estou assim, aderindo aqui para modular também, assim, coisa se o meu voto prevalecer. E se não prevalecer, é natural aí o julgamento colegiado. Então, senhor presidente, até o momento eu vou manter o meu voto desse jeito, porque eu não vejo essa diferenciação. Seria todos constitucionais ou nenhum, porque eu não vejo diferença entre esses dois que ele exclui, esses dois artigos, 20 e 26, dos outros artigos. Então, todos, assim, as atribuições dúbias e, para mim, incompletos. Certo. O eminente desembargador Jeová mantém o seu voto pela inconstitucionalidade total da norma atacada e realça aí, desembargador Fleury, ele faz uma observação que ele não vê a diferenciação nesses dois cargos, em relação a esses dois artigos que Vossa Excelência entende por afastar a inconstitucionalidade, fazer esse discrimine aí em relação a esses dois, que são dois cargos, esses dois artigos... Não, são mais cargos. Não, são vários cargos, né?
São 2 artigos. Agora, aí é o seguinte, eu queria pontuar o seguinte, que quanto à modulação, eu estou acompanhando. Eu acho que realmente eu falhei no meu voto. Estou fazendo aqui a modulação. Prospectiva. Senhor presidente, eu encaminhei o voto para os nobres pares e eu não fiz a leitura desses artigos para não ser cansativo, né? Mas basta fazer a leitura desses artigos para ver claramente a diferença desses 2 que eu estou excluindo dos demais. Os demais, assim, de forma genérica, não especifica, não é cargo de direção, nem de Foi distribuído o voto, né? Eu distribuí o voto aí para todos aí. Basta ler, fazer a leitura para ver que esses 2, eles são constitucionais, está de acordo com os temas fixados pelo Supremo. Os demais, não. Senhor presidente, só antes de dar prosseguimento, é porque eu fui aqui analisar... Está no momento. Analisar justamente para que se evite depois a alegação de nulidade. Quando da propositura dessa ação, eu propus em nome do Procurador-Geral de Justiça, doutor Ciro, razão pela qual, tendo sido minha assinatura, eu estou impedido. Até achei que Vossa Excelência ia defender um ou outro voto. Estava pronto. Está justificado, né? Está certo. Era justamente nesse sentido. Muito obrigado. Então, está posta aí a questão. Eu vou, em debate, não tendo, eu vou colher os votos aqui. Amaral, Paganucci, Anderson, ausência. Wilson, desembargador Fayad. Presidente, ouvi com muita atenção o voto do outro relator, do desembargador Fleury. Eu pedi vênia ao relator acompanhando o desembargador Fleury. O desembargador Fayad acompanha a divergência parcial apresentada pelo desembargador Fleury. Desembargador Fábio Cristóvão. Peço vênia ao relator, acompanha a divergência. Pois não. Desembargador Reinaldo. Senhor presidente, o voto do desembargador Jeová é perfeito, mas eu vou acompanhar a divergência nesse particular aí apresentado pelo desembargador Fleury. Pois não. Desembargadora Camila. Eu peço vênia também ao relator e vou acompanhar essa divergência. Pois não. Senhor presidente, vou interromper. Então, eu estou sentindo assim, então não há essa dicotomia, ou melhor, há a dicotomia, assim, o descrime, como disse aí Vossa Excelência, e eu mudo o voto aqui, já fica assim uma coisa assim, pacífica, sem alteração do que, faço a modificação no meu voto, incorporando essas exclusões desses 2 artigos que o desembargador Fleury fez. Então, o eminente relator adere à divergência levantada pelo desembargador Fleury e adere para considerar, então, parcialmente inconstitucional, né, a norma atacada nos termos desses 2 pontos, 2 artigos que o desembargador Fleury apontou, ficando, então, com essa modulação também apontada, sugerida pelo desembargador Fleury. E aí, então, eu consulto o colegiado. Todos de acordo, colegas? Não havendo divergência, né? Então, já facilita para todos. ADI julgada parcialmente procedente, essa do número 2. 3, 4. Já foi. 4. Márcio Aparecido Tavares, recurso administrativo contra o ato da Corregedoria Geral de Justiça, relatoria do eminente desembargador Fernando Vigiano, que tem a palavra. Fernando é um homem branco, de cabelos grisalhos e lisos. Aqui é um recurso administrativo interposto pelo senhor Márcio Aparecido Tavares, por meio de advogado constituído, em face da decisão proferida pelo digno Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Leandro Crispim, que determinou o arquivamento da representação por excesso de prazo, apresentado contra a juíza de direito da 4ª Vara Civil da Comarca de Anápolis, doutora Alessandra Cristina Oliveira Lousa Rassi, por perda de objeto e inexistência de indícios de materialidade de infração disciplinar ou administrativa ou de ilícito penal. Ele sustenta aqui que ele teria proposto essa ação declaratória de nulidade de ato jurídico contra diversas partes, com pedido liminar para prevenção de prejuízos patrimoniais significativos, estimados em R$ 8 milhões, cuja ação foi protocolizada em 5 de abril de 2023 e até o presente, transcorrido mais de 14 meses, não teria recebido a merecida e necessária apreciação liminar. Após colher as informações da digna magistrada, o ilustre Corregedor-Geral da Justiça, ele optou, então, por acolher essas informações e arquivando o procedimento. E resignado contra esse arquivamento, porque insiste na aplicação de uma penalidade, uma sanção administrativa à digna magistrada, é que ele, então, interpõe esse recurso administrativo. E que eu verifico aqui que, de fato,
a doutora Sejana ela não merece essa sanção, porque a doutora Alessandra ela não merece essa punição, porque, de fato, quando ela tomou ciência da reclamação, ela logo se antecipou e, então, e também durante a tramitação, ela exigia alguns elementos que faltavam na inicial proposta pelo advogado. Razão pela qual eu vejo como justificável esse excesso de prazo e não é atribuível a ela nenhum dolo, nenhuma tentativa de retardar esse andamento processual. Razão pela qual eu estou encaminhando o voto no conhecer o recurso administrativo e negar provimento para manter inalterada a decisão recorrida proferida pela Corregedoria Geral da Justiça. O 4, o eminente esmagador relator, Fernando Vigiano, vota no sentido do desprovimento do recurso, mantendo a decisão da douta Corregedoria Geral da Justiça. Todos de acordo, colegas? De acordo. Colega, é o seguinte, o 5 e o 6, recurso administrativo sobre decisão da presidência em precatório. O desembargador Gilberto foi presidente e nós sabemos que em relação, e o desembargador Leandro vai vivenciar isso lá em breve, e em relação a precatório não temos saída. É cumprir as normas do CNJ, cumprir a legislação federal e pronto. Então, o que foi feito aqui, a parte vem agravando sobre a utilização de taxa Selic ou não, já tem repercussão geral, nós estamos aplicando a repercussão geral, fazer o quê? Então, eu estou votando o 5 e o 6, mantendo a decisão, mandando pagar o precatório de acordo com as normas determinadas aí, pelo CNJ, que traz um balizamento importante nessa área. Recurso 5 e o 6 desprovidos. Todos de acordo, colegas? 7 já adiado, o 6 já foi, o 5 e o 6 já foram, 8 já foi, 9 já foi, 10. Relatoria do eminente desembargador Jerônimo Pedro Vilas Boas, prefeito do município de Varjão, ajuiza um ADI, figurando aqui contra ato da Câmara Municipal de Varjão, doutora Fabiana Zamalhou, falou pela PGJ. Com a palavra, o eminente relator desembargador Jerônimo. Senhor presidente, a questão aqui é simples, é vício formal de iniciativa, a matéria é da atribuição do prefeito municipal. Eu estou acolhendo o parecer ministerial para julgar procedente o pedido de inconstitucionalidade da norma, que é a Lei Municipal 616 de 2023, preservando a questão de modulação de efeitos para eventual embargo de declaração. O eminente relator vota no sentido da procedência da ADI para desconstituir, entendendo que a norma atacada traz inconstitucionalidade. Todos de acordo, colegas? De acordo, colegas. Então, a ADI julgada procedente. O último aqui, o 12, o 11 foi adiado, né? O 11 foi adiado, essa ADI. 12, um agravo interno, suspensão de liminar. Isso aqui, colegas, é do concurso de juiz, já acabou, o pessoal já tomou posse, já era o concurso. E o agravante obteve uma liminar no primeiro grau e nós, entendendo que estavam presentes os requisitos, concedemos a suspensão de liminar numa ação, num pedido de suspensão de liminar apresentado pelo Estado de Goiás. E agora vem um agravo interno, mas prevalece a mesma situação. Como que o Tribunal Judiciário vai dar nota em concurso de juiz? É complicado isso. Eu queria falar da minha suspeição, porque eu sou relator lá na base, lá na terceira Câmara, de todos os processos que envolvem esse candidato. Então, eu prefiro me ausentar do julgamento aqui. Vai julgar agora não, né? Vai participar não. Por esse motivo. Desse julgamento não tem impedimento legal. Aqui é só suspensão de liminar. São outros requisitos. Mas Vossa Excelência fica à vontade. O desembargador Eduardo, considerando que ações, recursos pendentes de julgamento sobre a questão estão sob sua relatoria na terceira Câmara Civil, deixa de participar do julgamento. Então, ele, na verdade, aqui a decisão foi atribuindo a ele, determinando
inclusive anulando questões e, por consequência, autorizando, determinando a sequência no certame. E nós suspendemos, o parecer da douta Procuradoria foi no sentido da suspensão, lá e agora, doutora, pelo desprovimento do agravo interno. Eu coloco em votação, colegas. Todos de acordo, colegas? De acordo, né? Certo. Desprovido. Agravo interno desprovido. Acabamos, né, Otávio? Tem ao 3 da extra pauta. A embargo de declaração. Isso aqui é uma ADI, né? Desembargador Reinaldo Alves Ferreira, o relator. De FAO, governador do Estado de Goiás, Federação Fé Comércio, Procurador-Geral do Estado, doutora Fabiana manifestou pela PGJ, com a palavra o eminente relator, desembargador Reinaldo Alves Ferreira. Reinaldo Alves é um homem branco, de cabelos grisalhos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse tema, essa questão já foi amplamente debatida aqui no órgão especial, em algumas sessões anteriores, principalmente no que diz respeito à necessidade de modular os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. Apenas para contextualizar, ainda que de forma bem rápida e objetiva, para que nós possamos recordar aqui alguns fatos, naquela ocasião foi proferido um voto da desembargadora Camila, que declarou a inconstitucionalidade do decreto 9.104 de 2017, e ela realizou a modulação no sentido de determinar que a inconstitucionalidade operaria os seus efeitos a partir da vigência da Lei 22.424 de 2023, ficando resguardadas as decisões judiciais transitadas em julgado até a data da modulação. O desembargador Jerônimo também trouxe um voto, uma declaração de voto, validando os atos de cobranças anteriores a 24 de novembro de 2003, data da publicação do julgamento que gerou o tema 1284 do Supremo Tribunal Federal. E eu apresentei, na ocasião, um voto divergente, limitando os efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, criando uma regra transitória no sentido de assegurar a coisa julgada produzida nas ações aforadas e também assegurar as ações em curso até a data do julgamento da ADI. E agora sobreveio os embargos de declaração opostos pelo governador do Estado de Goiás ao argumento da existência de omissões e contradições no acórdão proferido, aduzindo à guisa de causa de pedir recursal a subjacência do cenário que dispensava segurança jurídica, a cobrança do diferencial, dizia que à época isso era bastante controvertido, consequências da decisão sobre o equilíbrio concorrencial de operações comerciais, a tese de consequencialismo, e uma possível criação de lacuna normativa fiscal, um vazio tributário. Isso quanto à omissão. Quanto às contradições, assevera uma discrepância nos votos divergentes. Questiona a questão de qual é o real destinatário da proteção da legítima confiança, e diz que a ressalva à coisa julgada estaria impedindo o ajuizamento de futuras ações rescisórias. Em síntese, aqui nós temos os fundamentos dos embargos. Foi admitido o ingresso da OAB na condição de amigo da Corte. A autora da ação, a Federação de Comércio de Bens e Serviços, apresentou as suas respostas aos embargos. Senhor presidente, eu estou aqui encaminhando o meu voto, e vou sintetizar aqui os fundamentos, numa tentativa, e acredito que estará sendo alcançada, de equalizar o consequencialismo, os efeitos decorrentes dessa decisão. É necessário que o Estado juiz tenha essa preocupação, mas também uma preocupação com a legítima expectativa que fora gerada, principalmente naqueles jurisdicionados que ingressaram em juízo buscando tutela dos seus direitos. Com base na necessidade dessa equalização e entendendo que não deve ser observado apenas aspectos financeiros, mas, acima de tudo, os aspectos jurídicos dessa declaração de inconstitucionalidade, e aqui parabenizo a doutora Zamaloa pelo parecer por ela, substancioso, por sinal, ofertado,
no sentido de ser desprovido desses embargos, e foi nesse caminho. Nesse sentido, eu acho razoável que seja parcialmente acolhidos os embargos, providos parcialmente, para que sejam preservadas ou asseguradas as ações aforadas até a data da publicação da primeira sessão de julgamento, 9 de maio de 2024, bem como assegurada a coisa julgada, aperfeiçoada, naquela mesma data, 9/5 de 2024. Há uma alegação do Estado de que, após isso, teria ocorrido o ajuizamento de uma avalanche de ações, e preocupado com essa situação e as consequências de tudo isso é que nós estamos aqui dando um novo redimensionamento a esse regime provisório que nós estamos estabelecendo. Nesse sentido, senhor presidente, eu trago aqui a colação, a doutrina, né, alguns precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, eu estou acolhendo parcialmente os embargos, a fim de que o termo de incidência ou a regra de transição criada assegure a coisa julgada produzida até a data da publicação da ata da primeira sessão de julgamento, em 9 de maio de 2024, bem como as ações aforadas também até essa mesma data. É como voto, senhor presidente. Um minutinho. Algum intruso por aí, mas já passou, desembargador. Já passou. Repita, por favor. Ao dispositivo, a conclusão. Isso. Uhum. Eu estou aqui assegurando a coisa julgada produzida até a data da publicação da ata da primeira sessão de julgamento, que é 9 de maio de 2024, bem como as ações aforadas também até essa mesma data, 9 de maio de 2024. É o meu voto. Até essa data. Então, as ações ajuizadas até esta data, que ainda vão ser julgadas para frente também? Bem, só as aforadas até essa data. As ajuizadas após essa data, não. Não. Certo. Uhum. Certo. E as que foram aforadas até essa data, algumas ainda certamente nem não foram julgadas ainda, né? Certo. Uhum. Então, o eminente relator, sobre o DIFAL, traz sugere um novo desfecho em relação para fazendo essa modulação, podemos dizer assim, que ressalvando a aplicação até as ações transitadas, com sentença transitada em julgado até aquela data da primeira ata de julgamento, 9 de maio de 24, e as ações ajuizadas até aquela data, porque depois disso deve ter tido ajuizado outras várias também, né? Pipocaram muitas por aí que ficariam já alcançadas por esse julgamento. Eu consulto o colegiado. Todos de acordo, colegas? De acordo? Eu quero vista, senhor presidente. Certo. O desembargador Jerônimo pede vista, né? Certo. Então, o desembargador Jerônimo ficou com vista. Os demais aguardam ou já acompanham, colegas? Acompanha? Eu acompanho. Certo. Acompanho também. Certo. Quem aguarda, manifesta que aguarda. Então, ninguém manifestou que aguarda. Vai guardar? Pode ser que ela até mute, né? Certo. O desembargador Itanei aguarda. Desembargadora Elizabeth também. Certo. Hein? Desembargadora Beatriz também. Está com o relator, né? Certo. Desembargador Abdon aguarda. Demais, então, acompanham. Né? Ficamos assim. Quanto ficou o placar aí? Aguardam. Certo. Aguardam. Não. Quem manifestou que aguarda está anotado aqui. Quem acompanhou está anotado também. Tá? Então, e o desembargador Jerônimo pediu vista. Fica suspenso o julgamento desta forma, então. Tá? Então, está encerrado o julgamento, está encerrada a sessão. Eu queria que nós aqui do colegiado, nós vamos nos encontrar amanhã, ou sexta, né?